Olá, assinante da TV Destaque. Estamos em mais uma edição do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, sempre trazendo assuntos de seu interesse. E hoje nós vamos falar sobre um grande vilão das escolas públicas e particulares. Nós vamos falar sobre o bullying. Portanto, hoje o nosso programa é dirigido especialmente aos pais e educadores, mas também a todos aqueles que defendem uma sociedade mais justa e, por isso, menos violenta. Então, hoje, para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Cecília Rita Bozo Gregorucci dos Santos. Ela que é formada em Educação Física pela Universidade de São Paulo, Psicologia pela Universidade Brás Cubas, bacharel em Direito pela FIG e Unimesp, mestre em Psicologia pela PUC Campinas, atualmente é professora na FIG e Unimesp e também nas Faculdades Integradas Torricelli. Coordenou o primeiro setor de mediação judicial de Guarulhos e atualmente faz especialização em terapia de casal e familiar na Universidade Federal de São Paulo. E é também sócia fundadora da Associação Brasileira de Estresse. Doutor Cazu, para as perguntas. Doutora Cecília, num primeiro momento agradeço a presença da senhora por ter aceito o convite. E esse tema bullying realmente é um tema que está em moda, mas assim, ele é pouco conhecido da grande massa da sociedade. A senhora pode nos explicar o que seria o bullying e como se configura a sua prática? Bom, Adriana Cazu, bom dia, obrigada pelo convite. É uma honra poder desfrutar desse instrumento de grande repercussão, a fim de que a gente possa estar passando um pouco de informação aos familiares, aos pais, aos alunos, aos professores, porque é uma forma de agressão que nós temos enfrentado e que toca toda a sociedade em geral. Na realidade, o bullying não é um evento novo em nossa sociedade. Ele existe há longos anos. Só que em 1970, um professor, Orland, da faculdade canadense, ele investigando os casos de suicídio, ele observou que tinha um evento que provocava esse alto índice de suicídios. E identificou-se o bullying. A partir de então, iniciou-se os estudos. E por que nós adotamos essa terminologia de bullying? Pela dificuldade de uma tradução real. Mas muitos pesquisadores adotam o quê? O bullying como sinônimo de agressão, perseguição gratuita. E o bullying tem uma série de características. O bullying, teoricamente, é uma perseguição gratuita que ocorre ao longo do tempo e com várias repetições. E uma outra característica é que ele ocorre numa relação horizontal, ou seja, é de par a par. Então, as pessoas iguais é que provocam o bullying e tem a desproporção de poder. Ou uma pessoa que se sinta mais empoderada psicologicamente passa a perseguir gratuitamente uma outra, ou uma pessoa que se sente mais forte, inclusive fisicamente. Então, o bullying é essa perseguição, essa agressão gratuita e repetitiva. E, doutora Cecília, como que o bullying pode ser configurado? Então, nós já vimos que é de uma forma contínua, mas existem formas. Então, pode chegar a agressão física, mas antes disso tem outras situações que podem ser também consideradas, não é? Sim, existem várias formas de bullying e entre elas quais nós podemos citar. Primeira pode ser assim, a agressão verbal, que às vezes é muito comum, principalmente no contexto escolar, né? As brincadeiras de mau gosto, os apelidos, as chacotas. Nós temos o bullying que pode ser o bullying psicológico, aquela pressão que o grupo ou um aluno específico promove sobre o terceiro, né? O bullying pode ser o bullying material, aquela pessoa que procura ter benefícios. Pode ser o bullying moral. E entre as inúmeras formas nós temos o que tem sido muito alarmante na nossa sociedade, que é o cyberbullying. Qual seria, doutora, a característica do cyberbullying?
O cyberbullying é o bullying que acontece, essa agressão repetitiva pelos meios eletrônicos. Então, você pode ser vítima do cyberbullying através do celular, recebendo torpedos, pela própria rede da internet. E pela internet são inúmeros os meios em que os agressores procuram atingir a sua vítima. Pode ser através de e-mails, pode ser pela clonagem dos dados, e aí a pessoa cria uma página falsa em nome daquela pessoa. Tem alguns meios pela internet que você cria sites de votação, e aí você expõe essa vítima ao ridículo, votando como mais feio, mais desajeitado ou coisas pejorativas. Além disso, as pessoas que se apropriam dos dados da identidade da pessoa perseguida, da vítima, ela pode estar emitindo e-mails ou informações como se fosse a vítima, criando assim uma série de transtornos, além das organizações que a gente observa pela internet. A gente observa que alguns grupos, eles fazem o cyberbullying organizando assim eventos para desmoralizar ou mesmo para agredir a vítima. Então, os sinais de alerta, né, para que os pais, os educadores fiquem bem atentos, seriam sinais de alertas, né, para a prática do cyberbullying, porque nós já vimos até aqui, nós podemos visualizar da seguinte forma. Então, nós temos, com a prática do bullying, nós temos uma vítima, nós temos o agressor e nós temos também uma plateia. E essa plateia é muito maior com o uso do cyberbullying, né? Os sinais de alerta, quais são, né? Você, enquanto parente ou aquela pessoa próxima de quem está sofrendo cyberbullying, um dos sinais de alerta é quando você observa assim, mudanças do comportamento. A criança ou adolescente passa a se demonstrar mais ansioso, triste, evita situações sociais, aquela coisa que às vezes frequentemente está examinando o seu celular ou o próprio computador. Quando está no computador, você observa que já sai assim, transtornado quando sai do computador. Então tem essa série de sinais de comportamento em que principalmente os familiares precisam estar atentos. Porque infelizmente, Adriana, nem toda família ou nem toda pessoa tem esse recurso de buscar ajuda. Então a criança se sente ameaçada e ela não tem essa habilidade de contar com um amiguinho, de contar com o pai, com o irmão, e ela vai se oprimindo com aquela busca. Tanto que o bullying, ele acontece devido à característica da vítima. E qual a característica da vítima? Muitas vezes não são pessoas populares, são pessoas que já têm um comportamento mais tímido, mais retraído. E por esse isolamento social, ela se torna mais propícia. Então você observa que o seu filho, toda vez que acessa um instrumento eletrônico, muda o comportamento, procure conversar com ele. Então, nas entrelinhas, nós podemos aí já destacar a importância dos pais observarem o comportamento dos filhos, porque muitas vezes essa educação passa a ser até terceirizada. Então, são outras pessoas, outros cuidadores, e muitas vezes essas pessoas que estão com essas crianças não têm os mesmos valores da família. Então, é sempre importante destacar isso. E a criança, muitas vezes, a vítima, ela tem baixa autoestima. Muitas vezes é isso que acontece. E a dificuldade de comunicação é bem maior, não é, doutora? Além disso, Adriana, com essa questão da terceirização da educação, principalmente da educação primária, da socialização primária, nós devemos alertar os pais assim a importância da investigação em que escola eu vou matricular o meu filho, seja ela da rede pública, da rede privada.
mas qual é o perfil dessa escola, qual é o parâmetro, quais são os valores, qual é o canal de comunicação que eu tenho para poder saber se meu filho compareceu, se tem algum problema, se realmente a escola tem uma infraestrutura de poder socorrer o meu filho num caso de uma agressão, de uma necessidade, de uma emergência. Então é fundamental que os pais estejam atentos onde é que eu estou deixando essa criança e que eles assumam a responsabilidade de que eles sim são responsáveis na educação e na manutenção dessa criança e que eles vão contar com a escola enquanto aliados. Doutora Cecília, essa questão do cyberbullying e o bullying, pelo que a senhora nos explicou, o bullying seria ali o acontecimento vivencial no dia a dia da criança na escola, dentro da escola. Ao passo que o cyberbullying seria aquela agressão continuada no momento fora do ambiente escolar. Porém, ela potencializa que o bullying feito pessoalmente seja aumentado exponencialmente. Qual seria, por parte da escola, do professor, o que eles poderiam fazer de prático para que o cyberbullying não seja exponenciado pessoalmente ao aluno que é vítima dessa agressão? Teria alguma forma do professor trabalhar? Olha, Caso, o que nós observamos assim, a questão do cyberbullying, primeiro eu vou apresentar um pouco das diferenças, né? Quando nós temos o bullying, a criança ela já sabe o contexto em que ela vai sofrer esse bullying. Então, muitas vezes, quando ela vai para a escola, ela já vai tensa, tudo mais, porque ela sabe que ali é o ambiente em que ela está propícia a essas agressões. Já o cyberbullying tem esse agravante de que você não sabe a que horas você pode sofrer o ataque, em que período. E muitos dos agressores, eles procuram cyberbullying pelo motivo do anonimato, de que em qualquer local você pode estar indo lá e fazendo esse tipo de agressão. A escola e os familiares têm uma série de medidas que devem adotar. Os familiares, em primeiro momento, eles devem procurar ter o computador num local acessível. Evitar que os jovens e os adolescentes, as crianças, tenham o computador no quarto, ou mesmo que seja no quarto, que seja de portas abertas. Porque é muito importante a supervisão de um adulto nos sites em que são acessados, o tipo de conversa, o que acontece principalmente pela pedofilia, que muitas vezes ela se inicia através do cyberbullying. Os professores devem agir de que maneira? De uma educação globalizada. Então, a hora em que você ensina o aluno qual a importância da internet, na orientação de que o computador é um instrumento muito útil em todos os níveis sociais, desde que bem empregado. Nós temos a possibilidade real hoje de termos as informações das pesquisas que estão sendo divulgadas hoje em qualquer parte do mundo. Em termos educacionais, isso é um grande diferencial. Eu, enquanto professora universitária, o que eu falo aos meus alunos? A minha visão da educação universitária é de que os professores, há 15 anos atrás, eles tinham um objetivo primário, que era o de passar o conteúdo. Não que esse conteúdo, hoje em dia, não seja importante, mas a função do professor hoje, em todos os contextos, é despertar no aluno a paixão pelo estudo, a paixão pela pesquisa e a validação do conhecimento. Porque qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer adolescente tem a possibilidade real de aprofundar os seus estudos em qualquer área através da internet. E o professor, na sala de aula, deve orientar o quê? A sua criança, desde pequena, como se faz uma pesquisa,
o que deve ser feito ou não na internet e os cuidados para não se tornar uma vítima. Que alguns dados você não compartilha, que alguns sites você não acessa, e o cuidado principalmente com a webcam. Você só abre a câmera para aquelas pessoas do seu círculo de amizade e não aceitar o convite de qualquer pessoa, principalmente para fazer parte de instant messengers, que você só aceite como amigo aquelas pessoas que você tem o conhecimento. Ok. Pessoal, aqui, doutora, o tempo passa muito rápido. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco e voltaremos no segundo bloco com a doutora Cecília Gregorucci falando um pouco sobre bullying. Voltamos já.